Boa noite, eu sou a professora Rosane Kaminski, eu sou pesquisadora e docente na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de História, trabalho com a graduação e a pós-graduação, e também, atualmente, sou professora colaboradora no Programa de Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar. Eu tenho formação nas duas áreas, tenho doutorado na História, com pesquisa sobre a relação entre cinema e história a partir da obra ficcional do Sylvie Bach, e um pós-doutorado na ECA USP, em Meios e Processos Audiovisuais, onde eu fiz uma pesquisa que é justamente o assunto sobre o qual eu vim falar com vocês hoje. Então, eu quero trazer para vocês um panorama sobre a produção de curtas-metragens feitos no Brasil entre o período de 1986 e 1994. Ele é um período que foi nomeado pela crítica de cinema como a primavera do curta. E a minha proposta é discutir a historicidade desse fenômeno de expansão qualitativa e quantitativa do curta-metragem nesse período da história brasileira, a partir de algumas balizas já definidas pela crítica e pela historiografia do cinema desse período. Essa pesquisa que eu fiz no pós-doutorado recentemente, no ano de 2017, envolveu um mapeamento e uma sistematização de um conjunto bem grande de filmes, né, centenas de curtas-metragens, 576 curtas-metragens produzidos nas duas bitolas de 16 milímetros e 35 milímetros, durante esse recorte temporal, né, os anos de 1986 até 94. A memória desse material fílmico foi preservada principalmente pela sua participação em festivais de cinema, né, festivais de cinema brasileiro de um modo geral, que incluíam, né, uma mostra competitiva ou não competitiva sobre curtas-metragens, mas também uma série de festivais que foram aos poucos sendo criados e mantidos, com a linguagem específica, né, o formato específico, para melhor falar, do curta-metragem brasileiro. Então, ao mesmo tempo que esses curtas-metragens eles se expandiram em termos de produção, eles foram aos poucos adquirindo uma certa autonomia, uma autonomia relativa dentro do campo cinematográfico, um novo tipo de visibilidade, e isso pode ser aferido, mensurado justamente pela existência desses festivais específicos e pela sua manutenção, né, até os dias de hoje. Então, é sobre esse período que eu quero falar, e, de início, né, eu quero apresentar um pouquinho as origens dessa pesquisa, né, como cheguei nesse assunto e como é o processo, justamente, de um trabalho de pesquisador, né? Eu não sou cineasta, eu não produzo material audiovisual, mas de um pesquisador que se dedica a estudar a partir de determinados recortes, né, e ênfases, às vezes temáticas, às vezes cronológicas ou sociológicas, né, sobre a produção de cinema. Então, o plano inicial da minha pesquisa envolvia essa vontade, né, de estudar os curtas-metragens feitos no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80 até o começo dos anos 90, por dois motivos. Esse período a gente vê historicamente um fenômeno no campo cinematográfico brasileiro que parece contraditório. Por um lado, há uma retração, uma dificuldade muito grande em produzir longas metragens no Brasil. E, por outro, esse aumento significativo, né, do curta-metragem e dos seus espaços de exibição e consagração. O Brasil passava por uma crise financeira bem grave, bem séria nos anos 80, e ela atingiu diretamente a produção do cinema, em especial as longas-metragens. O assunto ele é bastante presente, bastante visível nas matérias de revistas especializadas, como a Cine Imaginário, jornais que mantinham colunas culturais que constantemente estavam debatendo o cinema, a produção brasileira e a crise do modelo Embrafilme, né, desse modelo que já vinha, em boa medida, fomentando a produção e a distribuição de filmes no Brasil desde o final dos anos 60, desde 69,
mas que agora entrava em colapso, né. E, ao mesmo tempo, como eu mencionei, os curtas-metragens, além de conquistarem mais visibilidade no campo do cinema, eles também participavam ativamente de debates culturais, políticos, estéticos do seu tempo de produção. E foi dessa maneira até que eu cheguei nesses estudos dos curtas-metragens, pois eu estava, na época, me debruçando sobre a produção de curtas do Arturo Mar, nos anos 80, em especial os curtas feitos em película, e aí eu me impressionei bastante com a densidade do debate levantada, trazida pelos curtas-metragens dele em relação ao problema da violência no Brasil. É um problema social e que vinha se intensificando no sentido de ter mais visibilidade política, acadêmica, de saúde pública, mas também vinha ampliando de fato, né, desde a abertura política e o crescimento das redes de tráfico, do crime organizado e da proliferação, inclusive, de grupos de extermínio, desses grupos justiceiros, né, a exemplo do Esquadrão da Morte. Então, eu trabalhando com esses filmes do Arthur Omar, percebi essa relação intensa entre os filmes e o contexto, e eu resolvi partir para investigar outros cineastas, né, outros produtos, e observar como era esse tipo de diálogo, né, com seu contexto de produção. Então, eu acabei constatando que o ano de 1986 é um ano relevante. Eu vou mostrar para vocês aqui um material que comprova isso, aqui, porque, assim como essa matéria do Estado de São Paulo, que saiu em julho de 86, falando do curta-metragem dentro do festival de cinema de Gramado, né, outras matérias da época traziam muito à tona esse crescimento, essa presença importante do curta-metragem nos festivais, e especialmente a partir de 86, do chamado famoso parto tríplice do Festival de Gramado, segundo a pesquisadora Denise Tavares da Silva, que defendeu um mestrado sobre esse tema lá em 1999 ainda, né, então não tanto tempo depois do evento, uma década depois, foi esse evento que colocou o curta-metragem no patamar do cinema brasileiro. Nesse festival, 3 curtas-metragens, né, o curta-metragem aqui, A Espera, né, do Maurício Farias, ele, um filme, vocês podem ver na imagem, com a Marieta Severo, ela é a narradora na história, mas também a presença da Malu Mader. O segundo filme, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, do Jorge Furtado, em parceria com José Pedro Goulart. E o terceiro filme, eu não encontrei a imagem do filme, não tive acesso a ele, eu só tenho as notícias da existência, é o Maquei Bambina, é um filme do Cecílio Neto, que é sobre a Adonira Barbosa, de 86. Então, esses 3 filmes em conjunto, eles dividiram o prêmio de melhor filme de curta-metragem no Festival de Gramado. E isso chamou muito a atenção, no caso, naquele momento, né, da mídia voltada ao cinema, e acabou se tornando uma espécie de marco, né, dessa fervilhante produção que se iniciava em 86 e que se estenderia até o momento mais crítico da produção dos longas, que são os anos iniciais da década seguinte. Deixa eu colocar mais um slide aqui. Ainda com uma sistematização de dados, né? Vocês podem ver na linha azul o gráfico que mostra a produção de longas metragens, e na linha cinza a linha que mostra a produção dos curtas. Então, ali no primeiro ano de 1984, deixa eu ver se eu consigo marcar isso para vocês, aqui, acho que fica, aqui está o ano embaixo, né? Então, a gente tem uma produção muito pequena de curtas-metragens, eram menos de 20 curtas produzidos, né, nesse ano, e os longas estão aqui, né, uma produção bastante significativa. Isso entre 86 e 88, ou seja, mais especificamente nessa passagem, né, que passa 86 para 87 para 88, a gente tem uma queda muito brusca na produção de longas-metragens, que vai diminuindo, retraindo, até que ali em 92 é o ano mais drástico na produção de longas no Brasil, né? E a gente já vai ver mais detalhes históricos sobre isso.
Enquanto que o curta-metragem, ele não tem uma produção tão estável, mas ele tem um crescimento enorme, que em 86, que é esse chamado ano que inicia a primavera do curta, nos anos seguintes, e atinge um ápice aqui no ano de 94, que é o ano final, né, do recorte que eu escolhi para a pesquisa. Então, vou passar ainda mais um gráfico aqui para vocês verem. Esse aqui. Que dá para perceber, então, também uma diferença na produção das bitolas de 35 milímetros, né, que é a linha azul. Então, desde lá no início, em 84, as duas bitolas tinham uma produção muito equilibrada entre as duas bitolas, né? A laranja equivale aos 16 milímetros. E a linha cinza que é a soma dos dois, né? Então, dá para ver também que é uma produção equilibrada. Em alguns momentos, como é o caso aqui de 88, a produção de 35 milímetros é maior, mas no ano do ápice da produção, há uma significativa produção em 16 milímetros, que pode ser, em grande parte, atribuída à existência dos cursos de cinema, a produção fervilhante que acontecia tanto na Federal Fluminense quanto na ECA USP, nos cursos de cinema. Bom, também, além dos cursos de cinema, nessa produção, houve um estímulo à produção e valorização dos curtas-metragens por meio de editais, que é o caso do Prêmio Estímulo da Secretaria de Estado e Cultura de São Paulo, e também as premiações em dinheiro conquistadas em alguns festivais, né? Alguns, inclusive, conferiram um espaço crescente aos curta-metragens em detrimento dos longas, né? É o caso do Rio Cine Festival, que é um festival do Rio de Janeiro, que na quarta edição, em 88, abriu mão da mostra competitiva de longas para deixar o competitivo, que envolve premiação em dinheiro, só para os curtas-metragens. Deixa eu mostrar esse aqui também para vocês. Aqui são a capa do catálogo do Festival do Rio Cine em 86, na sua segunda edição, né, essa parte preta aqui, e essa segunda parte é uma página interna onde começa a descrição dos curtas que participaram, né, da mostra competitiva em 35 milímetros. Aí, no mesmo ano, por exemplo, tem a presença do Violurb, que é um filme feito pelo Clemo Segond, que era aluno da Federal Fluminense naquele momento, né, hoje em dia ele é diretor de fotografia, e ele apresentou esse filme como trabalho de conclusão de curso, em 86. E as imagens aqui ao lado direito são duas imagens que eu retirei da versão do filme que está disponível no YouTube, porque eu estou escrevendo agora justamente sobre esse filme para uma publicação nova, e aí eu quis chamar a atenção, né, de como essa pesquisa me possibilitou acessar materiais que eu não teria conhecido se não fosse por meio desse mapeamento, dessa investigação, e que servem de material para discussões ainda hoje sobre questões estéticas, sobre a linguagem adotada, sobre as possibilidades, né, de trabalho com a película em 35 milímetros naquele contexto, e ainda com questões sociais, estéticas e políticas extremamente atuais, que estão presentes nesses materiais produzidos na virada dos anos 80 para os anos 90. Né? Bom, então, partindo de todas essas considerações históricas, eu acabei indo atrás dessa produção, né, de filmes em 35 milímetros e 16 milímetros feitos naquele período. E por que essa data, então? Né? Eu levei em conta essas balizas, como eu mencionei há pouco, que inicia desde a primavera do curta até o ano que antecede a dita retomada da produção de longas-metragens brasileiros, ocorrido após o colapso gerado pela extinção dos órgãos regulamentadores e de fomento do cinema brasileiro. Né? Lá no comecinho do governo do Fernando Collor de Mello, em 1990, geralmente se fala de uma retomada do longa a partir de 95, mas como eu mostrei no gráfico para vocês, 94 é o ápice da produção dos curtas-metragens, então eu usei essa data como baliza final, porque eu tinha que escolher um recorte possível de eu manejar, mas isso não impede que a pesquisa continue, né, que não continue encontrando mais materiais futuramente para dar expansão a essa pesquisa. Né?
Além daquele parto tríplice do Festival de Gramado, de 86, que eu mencionei há pouco, também tem um outro dado interessante que eu quero contar para vocês. O Amir Labak, ele na época, desde 87, ele mantinha uma coluna de crítica sobre curtas-metragens na Folha de São Paulo. Então, isso também é interessante, que já mostra uma valorização dessa especificidade curta-metragem, né? Ele não é um crítico de cinema, não é uma coluna que se dedica a todo e qualquer cinema, mas específico sobre o curta. E aí, né, trabalhando por vários anos com essa coluna, ele, por volta de 1990, ele cunhou essa expressão, primavera do curta, que depois foi bastante usada, né? Ele estava se referindo a essa boa safra de filmes, aos poucos o termo se espalhou, quando começaram a aparecer os primeiros festivais especializados, né, tais quais, aí eu vou depois, mais tarde, vou apresentar melhor isso para vocês, mas só para mencionar agora, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que existe desde 1990 até hoje, e a Mostra Curta Cinema no Rio de Janeiro, né, e que também existe desde 91 até hoje, e depois eu volto a eles. Entre os fatores envolvidos nesse aumento da produção de curtas-metragens no Brasil a partir de 86, então, tem vários elementos envolvidos, e entre eles as diversas reformulações que o CONCINE, então, Conselho Nacional de Cinema, fez sobre a chamada Lei do Curta. A Lei do Curta era um dispositivo legal que regulamentava a exibição dos curtas nas salas de cinema comercial. Ela já existia desde 75, só que ela era um artigo dentro de uma lei, né? Então, artigo 13 da Lei 6281, de dezembro de 75. Originalmente, lá em 75, não se falava em obrigatoriedade do curta, né? Mas ela foi sofrendo reformulações, várias regulamentações, até que ela foi extinta justamente em 1990 pelo Collor de Mello, junto com tantas outras, né, desgraças que ele fez, culturais que ele fez naquele momento, né? Entre essas regulamentações, eu quero destacar duas. A número 103, que é de abril de 1984, então notem que 84 já está bem pertinho aí desse recorte que eu escolhi, né? Essa regulamentação 103, ela instituiu um sistema de júris para avaliar os curtas-metragens que estavam sendo produzidos e emitir um certificado especial de reserva de mercado apenas para os curtas-metragens que tivessem mais qualidade para a exibição, né? Então, os filmes que recebiam esse certificado, eles era considerado que eles tinham condições, né, de ser exibidos comercialmente, e também recebiam um prêmio em dinheiro para adiantar já os direitos de exibição e para ajudar na próxima produção por no máximo 2 curtas por ano, né? E esse júri ele era composto por 13 pessoas, convocado pelo CONCINE a cada 3 meses, e composto, então, por pessoas que eram profissionais de reconhecida capacidade na área cinematográfica. O que isso significa? Significa que há aí um tipo de novo, né, um tipo novo de exigência de qualidade na produção, que antes dessa regulamentação de número 103 não existia, né? E a outra que eu quero destacar é do ano de 1987, é a regulamentação número 137, de 24 de abril de 87, que estabelece a obrigatoriedade da volta do curta-metragem às telas, após um período em que tinha acontecido uma espécie de afrouxamento nessas regras da lei do curta, né? Não estavam sendo respeitadas. E, segundo a pesquisadora Anita Simes, essa regulamentação de 87 foi o que efetivamente marcou o início do período, marcou o período de melhor funcionamento ou de melhor produção da lei do curta, e que ficou chamada como Primavera do Curta. Então, a Anita Simes, ela já faz essa associação entre esses dois fatores, né? O fator dessa expansão quantitativa e qualitativa, que acabou tendo mais visibilidade diante da crítica, mas que aí essa conjunção é que dá início à Primavera do Curta, né? Bom, um outro fator que ainda está envolvido nesse recorte escolhido das datas é a criação dessa série de eventos que se dedicam exclusivamente à exibição e discussão de curtas-metragens, e isso ocorre também
esses festivais, essas mostras, após a extinção do Concine, né? O Concine, ele também foi extinguido, né, em 1990, foi logo depois que o Collor assumiu a presidência que isso tudo aconteceu, né? Ele primeiro transformou o Ministério de Cultura numa simples Secretaria de Cultura, né? Então a gente já vê aí algumas semelhanças com o que ocorre no nosso Brasil, que desde 2018, né? E ele também extinguiu a lei de incentivo fiscal à cultura que existia na época, que era a Lei Sarney, de 86, né? Então vinha há alguns anos ainda salvando a produção do audiovisual, e ele extingue. Na ocasião, ele fechou todos os órgãos cinematográficos em atividade, né? A Embrafilme, a Concine, né, que é o Conselho Nacional de Cinema, e também a Fundação do Cinema Brasileiro, que era um órgão que tinha sido desmembrado da Embrafilme em 87, e que inclusive era que pagava aquele valor em dinheiro, né, para os curtas-metragens que recebiam o certificado de reserva especial. Enfim, a produção de longas, né, como a gente está vendo, como foi visto no gráfico também, ela já tinha uma série de dificuldades desde os anos 80 por causa da crise econômica, ela caiu de forma drástica. Entre 1991 e 93, a produção de longas no Brasil sofreu a crise mais profunda, chegava a se dizer na época que ela chegara ao fundo do poço, essa expressão é do Roberto Moreira, e a Lúcia Najib, também pesquisadora, né, de cinema, ela afirma que os 2 primeiros anos daquela década estão certamente entre os piores da história do cinema brasileiro, para o longa-metragem, claro, né, porque como a gente está vendo aqui, pelo que eu estou apresentando, para o curta, apareceram outras oportunidades, né. Então, vou comentar um pouquinho com vocês como eu fiz essa pesquisa, né. Eu comecei em 2016 e já no finalzinho de 2016, eu fiz as primeiras visitas a acervos documentais em São Paulo. Então, no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, e em 2017 na Cinemateca Brasileira, de São Paulo também, para levantar documentos sobre a produção de curtas, sobre a exibição e a premiação dos curtas. E além disso, né, antes de fazer as visitas presenciais, eu fiz toda uma busca, né, online nesses espaços de consulta, porque é possível você entrar em contato com a Cinemateca Brasileira antes, tanto pelo site, né, que ela tem indicações do que você pode encontrar lá, desde, né, clipes de jornal, catálogos, materiais deixados pelos produtores e pelos, né, diretores, cineastas, enfim, roteiros, fotografias. Então, antes de fazer a viagem, né, a São Paulo, já que eu, né, moro aqui em Curitiba, eu fiz um mapeamento do que eu queria procurar. E chegando lá, eu fiz uma série de fotografias, cerca de 900 páginas de documento que eu trouxe, que, né, são parte do acervo que eu tenho agora para continuar trabalhando com esse material, né, para fazer toda a sistematização que eu fiz depois dessas visitas. Também na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, eu agendei visitas para assistir vários dos filmes que não estão disponíveis online. Então, como eu comentei no início, eu cheguei a um número bastante elevado de filmes, né, 576 curtas-metragens nesse recorte, mas eu não consegui ver todos, porque nem todos estão disponíveis, nem todos conseguem ser localizados, né? Eu ainda estou em busca, às vezes eu encontro algum que nesse meio tempo foi disponibilizado, ou recuperado. E durante o mês de maio de 2017, também eu estive em São Paulo e com o auxílio do Joel Yamagi, da USP, a gente localizou cerca de 50 filmes produzidos pela ECA nesse recorte temporal, e ele foi me ajudando a localizar algumas coisas que eles têm na videoteca deles, outras ele transformou em material digital para que eu pudesse assistir lá na Filmoteca, né? Bom, e então, além das 900 páginas de documentos que eu fotografei na Cinemateca Brasileira, também mais umas 300 páginas de documentos no MIS, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, né? E esse material todo, ele permite uma consulta constante, né? Inclusive essas capas de catálogos e tal que eu estou mostrando para vocês, são materiais que eu fotografei lá, né?
Então, essa é um exemplo de uma das tabelas, né? Ficaram centenas de páginas dessas tabelas, porque eu organizei uma por ano, né? Então, essa aqui é só o comecinho da tabela de curtas de 1987. Aqui a gente vê os primeiros 4 filmes, sendo que a cada ano desses, né, tem 50 filmes, 60 filmes, uh, 15 filmes, então é bem variado, né? A partir de 86, a gente sempre vai ter no mínimo 40 filmes por ano, né? Então, eu fiz as tabelas para 86, 87, 88, até 94. E essa aqui é apenas uma primeira página, mas é possível ver os itens, né, que eu levei em conta, que eu considerei para organizá-las. Então, o título do filme, o diretor, o ano, o formato, mas aí também algumas questões sobre a linguagem, a participação em festivais, né? A gente vê que esse primeiro filme, Abismo de Espumas, é um dos raros que não tem, eu não encontrei ele em festivais, nos materiais que eu encontrei, né? Mas a maioria deles tem, se não a participação, se não tem premiação, né, como é o caso aqui do A Lenda do Pai Inácio, mas pelo menos participação, né? Daí uma sinopse, se eles são disponíveis online ou não, né, ou em algum repositório que você possa visitar para assistir presencialmente, e aqui do ladinho, às vezes, alguma observação que eu considero relevante que não cabe nos outros itens. E, que eu não falei ainda, o local de produção, que como vocês vão ver, depois resultou num tabulamento bem interessante para ver a desigualdade na distribuição, né, por áreas, né, do país. Enfim, eu ainda não mencionei para vocês que essa pesquisa, ela não incluiu material feito em vídeo, né, e também nem os filmes que eram em película, mas que foram de animação. Naquele momento eu optei por fazer esse recorte, porque o material era muito amplo, e por considerá-los materiais que podem ter características de linguagem mais específicas, né, distintas do 16 milímetros e do 35 milímetros. Então, além desses lugares que eu visitei presencialmente, eu também fiz uso amplamente dos repositórios digitais, o Curta Agora e o Porta Curtas, que estão disponíveis também para consulta até hoje, né? São bases de dados que há alguns anos estão disponíveis e que têm um acervo amplo para você pesquisar, não para assistir todos, mas para você encontrar informações, né, sobre dados de produção, participação em festivais, premiação, né, equipe técnica, se é em preto e branco ou não. Então, eu encontrei muita informação nesses 2 repositórios, né? Então, esses 2 repositórios, eles permitiram a organização básica dessas tabelas, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, por ano. E, após essa primeira etapa, eu peguei todas aquelas fotografias dos catálogos de jornais, dos catálogos de festivais e das matérias de jornal que eu tinha feito na Cinemateca e no MIS, para ir fazer o cruzamento de dados, né? Então, os catálogos do Festival de Brasília, do Festival de Gramado, do Rio Cine Festival, da Jornada de Cinema da Bahia, da Jornada de Cinema e Vídeo do Maranhão, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e da Mostra do Cinema Cultural Paulista, as edições de 93 e 94, eu encontrei, né, do Cinema Cultural Paulista. Depois também vou voltar a falar um pouquinho mais dele, quando chegar na parte dos festivais. E a busca mais enfática foi nos catálogos das 5 primeiras edições dos festivais internacionais de curta-metragem de São Paulo, realizadas entre 1990 e 94, e das edições da Mostra Curta Cinema no Rio de Janeiro. Os catálogos que eu encontrei foram os de 93, 94 e 95. Então, essas primeiras mostras de curta-metragens, elas deram espaço, inclusive, a mostrar, a exibir, a incluir curtas que não tinham participado de festivais ainda antes disso, né? E essa atividade, ela permitiu, então, localizar muitos filmes que não estavam nos 2 repositórios, o Curta Agora e o Porta Curtas, e ir inserindo aos poucos as informações sobre a participação de cada um desses produtos, dessas obras, né, nos festivais realizados no Brasil, né? Também observar quais os receberam mais prêmios e ir complementando as informações
naquelas tabelas, né. Quando eu cheguei no final dessa tarefa, ainda eu encontrei num sebo esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Dicionário de Filmes Brasileiros em Curta e Média Metragem, que me permitiu, né, ele é bem volumoso, como vocês podem ver, né, e ele me permitiu fazer uma busca dos filmes que eu já tinha dentro do dicionário e conseguir principalmente encontrar algumas contradições, às vezes, de data, que num catálogo, né, o mesmo filme às vezes está indicado como realizado, produzido em 88, e no outro ele vai estar lá como 91, daí você fica, ué, como? Né? Então o dicionário me ajudou também nisso, e a ampliar também a listagem das premiações de cada um dos filmes, porque nesse dicionário, que foi organizado pelo Antônio Leão da Silva Neto, há uma boa dedicação, né, a esse aspecto, né, da consagração dos curtas-metragens, que é a sua premiação. Então, como se vê, o trabalho foi bastante exaustivo, né, e eu vou agora mostrar mais alguns gráficos para vocês, vou tentar compartilhar aqui novamente o meu material, para que vocês possam acompanhar um pouquinho os dados que eu sistematizei. Então, eu comentei antes que havia me preocupado em verificar as regiões produtoras, né? Então, esse gráfico que está aqui, ele deixa bem evidente a desigualdade de produção por áreas, né? Vocês podem observar que praticamente a metade da produção de curtas-metragens feita no Brasil naqueles anos é de São Paulo, 49,3%, toda essa fatia azul. Da metade que está à esquerda aqui na tela, né, ela pode ser dividida no meio, então 1/4 da produção total é do Rio de Janeiro, 26,1%. E vamos dizer que os 25% que restaram estão subdivididos entre os vários outros estados e regiões brasileiras, né, sendo que se destaca o Rio Grande do Sul, mas nem de perto chega, né, aos 2 estados do Sudeste. Então, esse é um dos resultados, vamos pensar assim, em termos de distribuição, que poderia render também mais pesquisa, desdobramentos, inclusive o fato de ter os cursos de cinema na ECA USP, né, e na UF, que é no estado do Rio de Janeiro, né, na Federal Fluminense, isso em partes justifica, mas também em partes o fomento, né, para essa produção, inclusive em São Paulo, com um prêmio estadual, o prêmio Estímulo, que é do próprio estado, né, não dependendo apenas de outras instâncias, né, federais ou da iniciativa privada. Então, esse é um dado interessante, né. O outro aqui é sobre a variação do formato entre 16 e 35 milímetros nesses anos, eu mostrei já esse gráfico para vocês. Esse outro, em termos de linguagem, ele mostra o crescimento significativo dos filmes de ficção, que são os da linha azul, em relação ao documentário. Tem uma outra linha cinza ali embaixo que diz simplesmente experimental, porque são alguns filmes que às vezes não têm uma narrativa ficcional que se desdobre, eles são mais próximos até, a gente poderia dizer, de uma videoarte, no sentido do experimento visual e sonoro, né? E às vezes também eles misturam bastante as linguagens, mas são apresentados como experimental, e eu não tive condições, não acessei esses filmes para assisti-los, para poder, né, ver se eles tenderiam, por exemplo, ao que a gente chama do ficcional. Mas o interessante é ver o quanto os filmes de curta-metragem, que até os anos 70 eram muito mais associados à ideia de documentário, né, pensados como adequados para você fazer um documentário, eles foram sendo explorados como material ficcional gradualmente dentro desse recorte. O próximo gráfico, ele mostra a questão da tipologia temática que eu organizei a partir desse material, né? Então, eram muitos filmes, os que eu assisti foi mais fácil de trabalhar, os outros eu fiz pelas sinopses encontradas, e a partir dos próprios filmes apareceram esses diversos temas, né, que estão listados aqui: artes, classe e contrastes sociais, crime, cultura popular, algo como espiritualidade ou religiões diversas, né, gênero,
história do Brasil, meio ambiente, o meio urbano ou a cidade, que é um tema bastante recorrente, mídia, política, o tema dos relacionamentos familiares, amorosos, afetivos, que é um tema bastante recorrente, né, tendo ali, dá para ver na parte direita da tabela, 112 produtos com essa temática, né. O outros são filmes que eu não consegui classificar em nenhum desses grupos, mas que eles também não chegavam a ser representativos para um grupo único. E embaixo está destacado o tema da violência, que foi a temática que me movimentou para dentro dessa pesquisa. Lembram que eu disse antes, há pouco no começo, que os filmes do Arthur Omar me fizeram ver aproximações com o debate da época, em especial eram os debates sobre a violência. E aí, quando eu iniciei esse projeto de pesquisa mais ampla, eu tinha esse tema como um tema já selecionado como meu interesse inicial. Mas ele não se mostrou o mais predominante, né? Eu consegui localizar 52 filmes dentro desse recorte, e eu tenho trabalhado com eles, com análise, com publicação de artigos acadêmicos, com publicação de capítulos de livro, mas eles não são o predominante, né? Vocês podem ver bem em cima, tá ali, tá por ordem alfabética, mas o tema das artes, ele é o que mais tem em produção, né? 143 curtas, e eu classifiquei aí entra filmes que falam de músicos, como aquele do Adoniran Barbosa, por exemplo, artistas plásticos, literatura, poesia, arquitetura, e sobre o próprio cinema, inclusive, né? Então, há um conjunto muito grande de filmes que falam sobre o próprio universo artístico, que é bem interessante também, né? Já que eu comentei que eu destaquei a violência, deixa eu mostrar aqui para vocês o quanto, como que ficaria dentro de um gráfico, assim, né? Esses gráficos que têm essa aparência de pizza e de fatias de pizza, em meio aos outros temas, né? Então, artes, essa marca azul, que é a maior, né? Com mais produção, né? Ela está do ladinho da fatia da violência, então a gente consegue ver proporcionalmente, né? Que o das artes é bem mais significativo. O outro grupo dos relacionamentos que eu falei, né? Então são temas recorrentes. Os temas também sobre questões de classe, contradições de classe, sobre temáticas urbanas ou da cidade, né? São assuntos bastante presentes nesses filmes. E o próximo gráfico, ele acaba mostrando aqui nessa fatia laranja que fica na base aqui do slide, como é que ficaria a fatia dos filmes que abordam violência dentro do conjunto total dos filmes, que é toda o bloco amarelo, né, da imagem. Por fim, aqui, uma tabelinha, um gráfico que mostra só a modificação quantitativa dos filmes sobre violência a cada ano. No começo da pesquisa tinha uma hipótese, né, de que ia haver um crescimento muito grande desse assunto, até, já que o problema social da violência ele vai ampliando no Brasil, que o interesse dos cineastas sobre o tema também cresceria. Então, essa não foi uma hipótese assim, confirmada na pesquisa, porque a gente pode ver que aqui no final dos anos 80 o assunto era bem presente. Depois ele decresce um pouco dentro dos curtas-metragens, e o ano de 94 é o que mais tem filmes sobre violência, né? Isso continua, né? Se eu continuasse a pesquisa para 95, 96, 97, é um tema recorrente. Mas eu quis ver nesse período, inclusive, para perceber dentro desse recorte da chamada primavera do curta, né, o quanto esse assunto acabaria ganhando visibilidade também nesse suporte audiovisual. E essas imagens aqui, então, são algumas imagens de curtas do período com os quais eu já trabalhei, né? O Ressurreição, do Arthur Omar, de 1988, né, que trabalha justamente com a temática dos assassinos nas periferias do Rio de Janeiro, chacinas, linchamentos, né, mortes, execuções sumárias por questões, crimes de tráfico, ou por justiceiros, por grupos determinadores, como o Esquadrão da Morte, né? Então, são assuntos sobre os quais eu já tratei em algumas pesquisas. O filme O Inspetor,
do Arthur Omar, que é de 87, também é um curta-metragem sobre o qual eu já escrevi, e foram esses 2 filmes que me levaram para dentro dessa pesquisa. E aí tem mais algumas imagens, isso me chama atenção, aqui, o como a arma apontada para o espectador, que já aparecia no filme do Arthur Omar, na cena inicial e na cena final nós temos esse cano de arma apontado para o espectador, apontado para a câmera, né? E isso repete no filme do Bruno Viana, que é um filme de 94, né, o Geraldo Voador, que é sobre um menino que mora na favela carioca e o quanto ele acaba sendo engolido, né, pela violência do tráfico. E um outro filme que eu também já fiz palestra, já publiquei texto, o Juvenília, do Paulo Sacramento, que também tem como temática os linchamentos urbanos, né? E como a classe média aplaude, né, as execuções desses seres indesejados, que muitas vezes são simplesmente eliminados porque não merecem existir, né? Depois a gente vai ver mais alguns catálogos ainda no final. Porque daí agora, como última parte dessa fala que eu preparei para vocês, eu quero comentar um pouco melhor sobre os festivais de cinema, justamente para pensar o quanto um festival é um espaço de exibição, mas principalmente de consagração, de visibilidade, que permitiu ao curta-metragem ter mais visibilidade no campo cinematográfico como um todo, né? Não só como alguma coisa que pudesse ser vista como menor ou secundária, ou um material para ser exibido no cinema comercial antes do longa-metragem, mas sim é possível de ser entendido como um produto com suas próprias características, né, específicas desse formato, né? Então, primeiro, eu quero falar principalmente desses 2 festivais voltados exclusivamente às curtas-metragens, que é o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que ele foi criado em 1990 pela Secretaria de Estado da Cultura e realizado no MIS, no Museu da Imagem e do Som. E o do Rio de Janeiro, que foi criado no ano seguinte, em 1991, que é a Mostra Curta Cinema. Na ocasião, foi uma promoção do Centro Cultural Banco do Brasil, naquele momento, né? Além desses 2 festivais, os curtas eram exibidos primeiro nos festivais nacionais, então, com destaque, eu dei bastante destaque para o Festival de Gramado, né, que vai ter sido um dos espaços que mais valorizou o curta, como a gente vai ver em breve aqui, e também o Festival de Brasília, né, que desde o final dos anos 60 ele já tem um espaço para exibição do curta-metragem dentro do festival, né? E como eu falei há pouco, quando eu mostrei a tabela para vocês, eu observei, vou mostrar mais uma tabelinha aqui para vocês, eu observei o quanto esses curtas-metragens, eles muitas vezes a consagração deles pelas premiações, eles passaram por vários eventos, o mesmo filme por vários eventos, vários festivais, e eu peguei como exemplo justamente aqui o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, de 89, que está na tabela de 1989, com uma lista enorme de participação em festivais, que segue, vai adiante para outra página, com as participações, né, e na coluna do lado os diversos prêmios que ele recebeu, né, sendo que ele acabou ficando consagrado como um dos principais curtas-metragens do século XX na história do cinema como um todo, né. Então, eu acredito que a presença dos curtas nesses repositórios digitais, ele nesses que eu consultei, né, o Porta Curtas, o Curta Agora, ele já é um resultado desse conhecimento conquistado pela participação nesses festivais, né? Estou sendo um pouco redundante aqui, mas é para mostrar o quanto uma coisa alimenta a outra. A existência do festival, ela se dá porque aumentou a produção, mas ao mesmo tempo ela serve como um espaço de construção de memória, de preservação desse material que não é fácil de ser acessado, e quanto mais consagrado o material, quanto mais premiações ele recebeu, é mais fácil da gente encontrar referências a ele em vários lugares e, inclusive, acessar as cópias, né? Vários deles foram também depois
publicados e comercializados em formato de DVD, como é o caso dos filmes do Jorge Furtado, por exemplo, né. Bom, eu fiz uma entrevista com o Amir Labak em 2017, quando estava trabalhando com esse material, e ele contou, né, ele comentou, inclusive, que ele trabalhava nessa coluna especializada em crítica de curtas-metragens na Folha desde 87, que eu falei há pouco, e aí eu perguntei a ele como que ele assistia a esses filmes, se naquele momento ainda não existiam os festivais específicos, né, eles, tinham que esperar os festivais a cada ano, ou como que era, né. Aí ele comentou que eram feitas cabines especiais de exibição, né, para os críticos, para os jornalistas ou interessados, aqueles que iam escrever sobre o material, né. E que alguns dos principais curtas chegavam até a entrar num sistema comercial de exibição, nas salas de cinema, mas a maioria deles era visto apenas nos festivais, que é a grande vitrine desse formato, né. E aí quase todas as matérias de jornais e revistas que falam sobre esse fenômeno da expansão, da renovação dos curtas-metragens, né, são resultantes das coberturas feitas nos festivais sobre, né, então vai lá um especialista ou um repórter destacado, né, para fazer a cobertura dos curtas-metragens no Festival de Gramado, no Festival de Brasília, no Rio Cine, né. Então, a partir desses materiais é que eu retirei boa parte das informações sobre esse material que vai sendo consagrado aos poucos. Eu não consegui ainda fazer uma tabulação completa dessas informações que constam nas tabelas que vocês viram ali sobre as premiações recebidas por todos aqueles 500 e tantos filmes, né. Boa parte deles tem algum prêmio, né, ou no mínimo as participações em festivais. Mas isso é um material ainda para organizar, para ver inclusive quais deles deram mais visibilidade, né. E, com certeza, até o final dos anos 80, antes de existirem essas mostras especializadas em curta, as que mais deram visibilidade foram as 2 que eu já mencionei, né, a de Gramado e a de Brasília. E aí, por isso, eu iniciei a pesquisa documental nos catálogos destas 2 mostras, para ver o que estava sendo mostrado aí e o que estava sendo premiado. E aí, em 1989, aconteceu lá no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um evento novo, diferente dos festivais nacionais, porque ele era destinado especificamente para os curtas-metragens. A mostra 80 curtas dos anos 80. Então esse era o título da mostra. A curadoria foi da Zita Carvalhosa, que na época ela atuava como curadora no próprio Museu da Imagem e do Som, né, e aí, numa parceria entre o MIS e a Associação Brasileira de Documentaristas, foi feita essa seleção de 80 filmes realizados ao longo da década de 80, né. A produção era bem maior do que 80 curtas nesse período, nessa década, né, então já é uma primeira seleção. Não era competitiva, mas o fato de ser eleito, de estar selecionado para fazer parte dessa mostra já é importante, né. Eu também entrevistei a Zita Carvalhosa na época, né, inclusive interessantíssimo, porque ela é um agente que está desde a origem dessas primeiras mostras destinadas ao curta-metragem e continua à frente do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, né, que foi criado em 90. Então, quando ela falou sobre essa mostra dos anos 80, dos 80 filmes, 80 curtas dos anos 80, ela falou que foi uma espécie de piloto para ver qual seria o interesse, né, de um público especializado nesse formato. E aí, nos anos seguintes, começaram a aparecer os festivais específicos para o formato, né. Eh, eu vou mostrar de novo para vocês aqui algumas imagens de catálogos desses específicos. Aqui, então, eu mencionei que eu fiz primeiro um mapeamento em vários catálogos, né, do Festival de Brasília, esse aqui do lado, da Jornada de Cinema da Bahia, então eles estão aqui para trazer esses exemplos visuais desses materiais, inclusive com as etiquetinhas, se vocês repararem, né, dos acervos da Cinemateca, do MIS, dos lugares onde eles foram fotografados. Aqui uma página do catálogo do Festival de Brasília, o 21º, onde mostram quais os filmes estariam participando na mostra competitiva de 35 milímetros. Então se destaca aqui, por exemplo, O Inspetor, do Arthur Omar, que é um dos filmes com os quais eu já vinha trabalhando há tempo, né. E aqui então, finalmente,
os catálogos dos primeiros festivais internacionais de curtas em São Paulo. É o primeiro de 1990 e o segundo de 1991, né, os dois em São Paulo, bem diferentes, né? A gente vê aqui o formato caderninho vertical estreito e esse já no formato um pouco mais vantajoso no ano seguinte, para ver que deu certo, né? Que foi uma aposta ali que deu certo. E essa imagem aqui já é do 5º festival, que aconteceu em 1994. Interessante falar que esse festival ele não se dedicava apenas ao curta-metragem nacional brasileiro, mas tinha mostras internacionais interessantíssimas, né, com a presença de artistas, cineastas que dificilmente o público local teria acesso aqui no Brasil, porque não passavam nas salas comerciais, né? Então, aqui a gente vê como que era a diagramação das páginas internas desse catálogo do ano de 94, que voltou ao formato compridinho, né? Diferente daquele anterior. E do Rio de Janeiro, então, vou aproveitar aqui que está o slide para vocês verem, que no Rio de Janeiro, no ano de 91, também aparecem a primeira mostra de curtas-metragens. Eu consegui os catálogos só da terceira em diante, eu não consegui da primeira e da segunda. Teria que ir provavelmente ao Rio, na Cinemateca do UMAM, buscar, e eu não fui ainda não fiz isso. Bom, eu estava falando da Zita Carvalhosa, né? Ela foi curadora do Museu da Imagem e do Som de São Paulo entre 1988 e até 95, ela permaneceu lá. Então, ela esteve à frente dessa primeira mostra, dos 80 curtas dos anos 80, mas também de todas essas edições do Festival Internacional de Curtas de São Paulo que aconteceram no MIS, né? Depois ele foi conquistando a sua própria autonomia, né? Hoje em dia ele é organizado pela Quinofórum, Associação Cultural Quinofórum, desde 1995 em diante, até hoje, né? É possível acessar o site da Quinofórum e, inclusive, ver que o festival está, esse ano de 2020, também previsto a acontecer. A gente não sabe ainda, né, como vai ser o formato, mas ele está previsto. E na primeira edição desse festival, lá em 1990, né, no catálogo que eu mostrei há pouco para vocês, foi incluída uma seleção de 20 filmes intitulada Curtas e Médias de Gramado, de 1990. Isso dentro do primeiro catálogo de uma mostra especializada em curta-metragem, fazendo uma homenagem para um outro festival, é bem interessante porque mostra o quanto aquele festival de Gramado foi importante para dar esse suporte para que o curta conseguisse se autonomizar, né? Então, na época, o Esdras Rubin era coordenador do Festival de Gramado e ele publicou um texto dentro do catálogo da Mostra de Curtas de São Paulo, dizendo o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu aqui. Durante os 18 anos da sua história, o Festival do Cinema Brasileiro de Gramado esteve atento às mudanças e movimentos do cinema brasileiro, registrando, apoiando e incentivando a produção e exibição de filmes brasileiros em todos os seus momentos. E foi assumindo essa posição que o festival é hoje reconhecido como a maior manifestação cinematográfica da América Latina. Isso ele está falando, então, em 90, né? Procurando sempre, com agilidade, incentivar o novo. E assim o Festival de Gramado, no início da década de 80, abriu espaço para os curtas-metragens, numa época em que essa produção de filmes nessa categoria era incipiente. Hoje, passados 10 anos, e após ter atingido um excelente nível de qualidade, outros espaços para divulgação dos curtas precisam ser conquistados. E ele está escrevendo isso no primeiro Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Então, ele está, ao mesmo tempo que abençoando, apadrinhando, né, esse festival essa mostra que está começando, esse festival especializado em curtas, mas mostrando que ela tem um histórico, que ela tem uma origem, que se articula, que está amarrada com o espaço que o Festival de Gramado lhe proporcionou, com as premiações, com a possibilidade dos cineastas se inscreverem para as mostras, né, competitivas com esse formato. E em relação ao Festival Internacional de Curtas de São Paulo, um dado que me pareceu bem curioso e interessante no discurso da Zita Carvalhosa, aí já nesses primeiros catálogos, é que ela sempre destacava que o festival era uma mostra não competitiva,
porque a intenção era servir de vitrine e não de tribunal, né, para as mais, ela diz assim, servir de vitrine para as mais sintéticas imagens do planeta, né. E no segundo festival, em 91, eu mostrei também o catálogo para vocês, foi realizado um panorama Brasil, de 1990 e 91, com uma amostra de 60 filmes de curta-metragem, que, segundo o catálogo, né, representava quase a totalidade do que tinha sido produzido nessa bitola, nessas duas bitolas, né, de 16 e 35 milímetros, naqueles anos de 90 e 91. Também é um texto assinado pela Zita Carvalhosa, né, apresentando essa amostra. Bom, ainda assim, não tem como negar que a participação do filme no festival, mesmo que ele não seja competitivo, que ele seja apenas uma vitrine, né, não um tribunal, isso ajuda para aumentar a consagração do filme, principalmente nessas mostras que tinham como júri ou como um grupo, um comitê curatorial, né, convidados especializados em cinema e também especializados em curta-metragem. Então a gente vai ter algumas mostras dentro dos festivais, algumas retrospectivas, como é o caso da retrospectiva Experimentais Brasileiros, que tinha a curadoria do próprio Amir Labak, né? Que era então o diretor técnico do Museu de Imagem do Som de São Paulo, e também do João Luiz Vieira, né, professor da Universidade Federal Fluminense desde aquela época, e que foi diretora da Cinemateca do MAN do Rio, entre 89 e 90. E nessa época, ele também foi um grande estimulador, né, da produção, não necessariamente da produção, mas da visibilidade, da consagração do curta-metragem brasileiro como um formato com suas características específicas, sendo amadurecidas, sendo desdobradas a partir da história do cinema brasileiro, de um cinema mais inventivo, que vinha de lá dos anos 60 já, os diálogos com o cinema novo, com o cinema marginal, né, com o que tinha de melhor na produção de cinema brasileiro em termos de invenção. Então, nessa mostra segundo o Festival Internacional de São Paulo, né, de curtas-metragens, ele aproximou a ideia de cinema experimental, a produção internacional de cinema de vanguarda, valorizando justamente os curtas-metragens brasileiros ao fazer essas aproximações com artistas, cineastas de outros países, né. Ele queria que ficasse evidente aí uma valorização da linguagem, inclusive ele faz uma aproximação com o filme Limite, do Mário Peixoto, que é lá de 1931, né, passando por esses cinemas dos anos 60, o cinema novo, o cinema marginal, até chegar na produção dos curtas, dessa virada dos anos 80 para os 90. Né? Então, quando a Zita diz que o festival não era competitivo, era apenas uma vitrine, eu acho que a grande diferença, no fim das contas, era a questão da verba, né? Para um festival ser competitivo, você tem que ter dinheiro para as premiações. E se você não dá prêmios, ele pode ser apenas uma mostra, né? Uma forma de consagração em termos de mais visibilidade, de mais exposição. Né? Bom, então eu comentei e mostrei há pouco a vocês o catálogo da Mostra de Curtas do Rio de Janeiro também, né, da terceira e da quarta edição que eu consegui acessar. Eu queria comentar com vocês que ela foi criada em 1991, também específica para o curta-metragem. Na ocasião, foi o Centro Cultural Banco do Brasil que promoveu, mas quem esteve à frente organizando foi Ailton Franco e Rossini Freitas, que, do mesmo modo que o Festival Paulista, e continua existindo até hoje, né, e também ainda organizado, né, por essa dupla. Na primeira edição da Mostra Curta Cinema do Rio de Janeiro, tinha apenas 12 títulos de filmes nacionais em 35 milímetros, mas em pouco tempo, em poucos anos, ela foi crescendo e ganhando notoriedade. Aí esses catálogos de 1993 e 95, eles mostram, inclusive, né, folheando as páginas, lendo os textos, vendo os filmes exibidos, as fichas dos filmes, a gente vê que eles tinham uma grande conexão, uma grande colaboração com os festivais de São Paulo. Na ficha técnica da terceira Mostra Cultural de Cinema de 93, da Mostra Curta Cinema do Rio, está mencionado claramente o apoio ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo.
E na programação da edição consta que a Zita Carvalhosa participou da mesa de debates, da programação sobre o curta nos anos 90, né, juntamente com o Arthur Omar, com o Roberto Moreira. E no ano seguinte, na quarta Mostra Curta Cinema, de 94, de novo o nome da Zita Carvalhosa aparece como colaboradora. Naquele mesmo ano, o Amir Labak, que ainda estava vinculado ao MIS de São Paulo, ele participou como curador do evento no Rio de Janeiro e publicou um texto no seu catálogo. No ano seguinte, então, em 95, na quinta mostra, também foi anotado o apoio do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, e o catálogo contou com o texto do Francisco César Filho, que na ocasião era assessor de cinema e vídeo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Nessa entrevista com a Zita Carvalhosa, foi uma conversa bem interessante, que foram aparecendo várias conexões. Ela também lembra que antes de ser criado o Curta Cinema no Rio, né, o Ailton Franco e o Rossini Freitas, eles levavam já alguns filmes em itinerância, que tinham sido exibidos em São Paulo, e eles levavam para o Rio de Janeiro, para uma maratona, né? E, então isso tudo mostra uma proximidade entre os dois eventos. Não é coincidência que eles apareceram tão juntos no tempo, nesse momento de fervilhante produção do curta-metragem, e é bem por esse contexto, né, na publicação desses catálogos, que a expressão primavera do curta vai passar a ser difundida, vai passar a ser conhecida, vai virar uma espécie de um rótulo para falar dessa produção desse período. Bom, por último, né, além desses dois importantes eventos dedicados ao curta-metragem, vale a pena falar de um outro antecedente. Aí eu vou mostrar mais uma vez um slide, é o último agora. Aqui, o Cinema Cultural Paulista, essa mostra que o catálogo aqui já é uma das edições um pouco posteriores, mas a primeira dessas, ela aconteceu em 1987, justamente organizada pelo Francisco César Filho, que era, na ocasião, um dos diretores da Associação Brasileira de Documentaristas. E ela aconteceu com a exibição de 33 filmes, a primeira edição, lá em 87, né? Muitos deles eram inéditos, mesmo no circuito alternativo. E o Amir Labak acabou falando sobre essa mostra, né, o Cinema Cultural Paulista, naquela coluna que ele mantinha na Folha de São Paulo. Ele dedicou uma matéria exclusiva para o evento, e ele chegou até a questionar o título escolhido, né, o Cinema Cultural Paulista, né? Por que será esse cultural? Será que o resto da produção não há, né? Há um cinema que é cultural e um outro que não é cultural? Então, o próprio título da mostra gerou esse debate. E alguns anos mais tarde, né, na edição de 1993, o texto de apresentação para o catálogo da sétima edição da mostra O Cinema Cultural Paulista foi escrito pelo próprio Labak, e ele afirma que o trabalho do MIS, né, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, nessa valorização, nessa difusão do curta-metragem, que já estava, então, nessa época, bem visível com esses festivais, o Festival Internacional de Curtas em São Paulo, e também o do Rio, mas que isso tudo teve início com aquela mostra de 1987, que ele chegou a questionar, né, o título, a mostra, o Cinema Cultural Paulista. E essa mostra também continuou por alguns anos, né, tanto que esse catálogo que vocês estão vendo capa aí era de uma das edições lá nos anos 90. Um elemento que eu ainda queria considerar nesse processo, desse vínculo institucional, né, com o Museu da Imagem e do Som, que é um órgão da Secretaria de Estado da Cultura, que pagava o prêmio Estímulo nessa época, né, e a produção de curtas, também foi comentado pelo Amir Labak, no dia que a gente conversou, né, nessa entrevista que ele concedeu, né, que já que o Museu da Imagem e do Som faz parte de um circuito de museus da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, e responsável por esse prêmio, né, o Prêmio Estímulo, muitas, né, das produções têm as cópias depositadas justamente, né, no acervo do MIS. Então, a preservação, a difusão, a exibição dessa produção, ela foi fomentada em grande parte pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo, né? A agenda cinematográfica desse museu apresentava pré-estreias, né, dos curtas paulistas,
E sob a gestão do Ricardo Otaki, né, que foi diretor ali do MIS entre 89 e 91, o curta-metragem acabou se tornando central na atuação do MIS no campo cinematográfico. E aí, a partir daí, eles começaram a pensar a preparação desses festivais que, como a gente viu, deram certo, né? Então, o Prêmio Estímulo da Secretaria de Cultura de São Paulo tinha relação direta com os espaços exibidores e também com a formação do acervo fílmico do MIS, né, de São Paulo. Apesar do MIS não realizar mostras competitivas, ele já estava intimamente relacionado com como uma importante instância de consagração, que é o fomento, né, público, oriundo, então, dos cofres paulistas, dos cofres públicos, e que ajudava a perseverar aquilo que tinha sido o modelo Embrafilme no âmbito federal, só que agora pensando a produção de curtas no âmbito estadual de São Paulo. Não é apenas, aliás, não é à toa, né, que naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, aquela grande pizza, metade da produção vinha do estado de São Paulo, né? E aí, em 92, na terceira edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, a Zita Carvalhosa, ela comentava mesmo que havia uma concentração da produção nos estados em que tem algum tipo de apoio para a produção cinematográfica, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Rio Grande do Sul, Distrito Federal, que tinha curso de cinema, mas isso, ela mesma comenta no texto, e é algo evidenciado pela produção, gerou perdas significativas do ponto de vista de regionalização, porque a gente tem regiões brasileiras que, ao longo de anos, não tiveram produção, ou produção de um filme ou dois filmes, né? E, geralmente, eles eram por iniciativa isolada, que apareceram nesses 60 curtas, que foi incluído naquele panorama de 90 a 91, tinha uma tentativa de pegar filmes dos mais variados estados brasileiros, né? Mas a gente vê que a disparidade regional é bem evidente, né, nesse período da Primavera do Curto. E também o Francisco César Filho, em 93, no catálogo do 5º festival, ele assina um texto falando da importância das iniciativas dos realizadores num cenário que era devastado, com parcas condições públicas, né, de gestão pública para realização. Então, quando eles mostram o panorama do Brasil de 92 e 93, né, nessa mostra de 93, fala o quanto os cineastas deram um passo além, né, e ele menciona a vitória da criatividade sobre a precariedade financeira, porque não havia uma riqueza tão grande para o curta-metragem, né? Ele era, a gente tem que admitir, ele era mais acessível, era mais barato você fazer um curta-metragem do que um longa, até pelos metros de película que você iria utilizar nessa realização. Então, sem mais a existência da Embrafilme, sem o fomento federal, e com alguns apoios em termos de premiação e de estímulos para a produção do curta, né? E no âmbito da produção, a gente vê que foi mais possível manter a criatividade e o fervilhamento da produção, né, nesses formatos, né, de curta-metragem. E o Francisco César Filho, ele reitera a conquista desses novos espaços para a consagração do curta, né? Fora do circuito comercial, não tinha mais aquela questão da obrigatoriedade de exibição nas salas de cinema comercial, mas agora, né, não só também os festivais brasileiros, mas os curtas brasileiros indo participar de muitos diferentes festivais internacionais de cinema e recebendo prêmios, né, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então, foi inclusive nesses anos, né, como eu mencionei, que a expressão Primavera do Curta, ela de fato se espraia, ela parece fazer sentido muito mais do que lá em 86, quando é a baliza inicial, mas quando ainda não se falava, né, nessa expressão da Primavera do Curta, né? O Festival Paulista ajudou a difundir essa expressão, e aí eu resolvi fazer uma verificação nos documentos, porque o Amir Labak, ele contou que foi ele que usou a expressão pela primeira vez, né? E aí eu pensei, eu quero ver quando ela aparece nos jornais. Eu fui para a hemeroteca digital procurar, né, essa expressão nos jornais, e a aparição mais antiga é lá de 91,
justamente ela aparece num jornal do Rio de Janeiro, numa edição do Jornal do Brasil, que falava do começo do Festival de Curtas-Metragens de São Paulo, né? Estava no Rio, mas noticiando o Festival de São Paulo, e o catálogo do Festival de São Paulo, assinado pela Zita Carvalhosa, dizendo que aqui no Brasil e também no exterior vive-se uma espécie de primavera do curta brasileiro. Ajudar a entendê-lo no tempo e no espaço, apesar das dificuldades históricas e conjunturais para a estabilidade desse gênero, é o desafio mais imediato do festival, né? Então, nas palavras dela, inclusive, a tal da primavera do curta não era nem só um fenômeno aqui do Brasil, é um momento internacional de valorização desse formato. Então, observou-se que ao longo desse primeiro período de efervescência do curta, que foi lá no comecinho das tabelas que vocês viram entre 86 e 88, houve, inclusive, não só o aumento na produção, mas todo um debate entre críticos, né, que faziam a cobertura dos festivais para falar sobre como o curta agora ele estava se destacando em relação aos longas. A produção dos longas parecia que estava meio morna, decaindo, mas os curtas eles eram vivazes, eles traziam novos temas, eles eram inventivos na linguagem, mas não se usava a expressão, né, da primavera do curta. Somente a partir da existência dos festivais específicos ao formato curta-metragem é que esse fato passou a ser rotulado como primavera do curta e também delimitado pela crítica em termos temporais, né? O Amir Labak, que foi que acabou usando, né, o rótulo pela primeira vez, lá em 1994, quando ele escreve no catálogo da quarta Mostra Curta Cinema do Rio de Janeiro, ele começa o texto dele falando assim, ó, perto de completar uma década de existência, a primavera do curta brasileiro já revela sua segunda geração. Então, essa delimitação, ela já mostra que em 94 a gente pode já quase falar de uma década, né? Já que a baliza dos críticos tinha anotado como começo lá o parto tríplice do Festival de Gramado de 86. Bom, era isso que eu trouxe para falar para vocês, né? A gente vai ter um tempo depois para conversar, para trocar ideias, e aí, se tiverem ficado os outros temas né, soltos ou alguma curiosidade de vocês aí, a gente conversa depois. Obrigada pela atenção.